Olá pessoal, estou gravando esse vídeo porque não teremos mais oportunidade de nos encontrar, né? Semana que vem vocês estarão em semanas de prova e não tem aula. Então estou deixando material para que vocês possam estudar e essa é uma revisão dos temas que vão cair na prova para ajudar vocês, certo? É, nas atividades, tá bom? Vejam só, eu vou fazer agora uma pequena revisão do tema que a gente trabalhou durante as últimas aulas, certo? Nas últimas aulas a gente estava discutindo a história da filosofia ocidental. A gente começou a trabalhar esse tema que vai nos acompanhar durante o resto do ano. Então, nós estamos nos capítulos do livro que tratam da questão da procura da verdade e nós estamos acompanhando a história da filosofia ocidental em torno desse eixo, a questão da verdade, do conhecimento. Nós começamos pelo começo, começamos falando dos filósofos pré-socráticos, que são os primeiros filósofos dessa tradição. A filosofia grega antiga, tradicionalmente, é dividida em três períodos, entre o período pré-socrático, clássico e pós-socrático. Essa divisão tem a ver com a figura de Sócrates, que é uma figura muito importante na história da filosofia grega e que nós estudaremos no futuro. O Sócrates é uma figura que tem um peso tão grande, tem uma importância tão grande na formação do pensamento grego posterior que ele marca a divisão dos períodos do pensamento grego. Então, nós estamos falando dos primeiros filósofos gregos, eles são chamados de pré-socráticos. São os filósofos que originam a tradição grega de pensamento. Esses filósofos são muito antigos, portanto, o conhecimento que nós temos deles, em maior medida, se dá através de fontes indiretas, devido ao fato de que as obras deles são muito escassas, né? Já não tem muito acesso aos textos. As fontes de conhecimento são basicamente duas. Então nós temos passagens dos textos desses filósofos que sobreviveram, que a gente chama de fragmentos. Então sobreviveram, por exemplo, em textos de filósofos posteriores que reproduziram essas passagens. E nós temos também o que nós chamamos de doxografia. Doxa é uma palavra grega que significa opinião. Grafia é grafar. Então, a doxografia é a reprodução da opinião de alguém. Então, quando algum autor posterior fala a posição de algum filósofo, então nisso nós temos uma doxografia. Nós temos alguém que reproduziu a posição de um certo filósofo e, portanto, nós podemos conhecer as ideias dele através dessa narrativa. Os primeiros filósofos gregos tinham como objetivo tentar explicar o mundo através de um único princípio. Então, tradicionalmente, se encontram nos mitos explicações sobre a origem e o funcionamento do mundo. Então, em todos os mitos você pode encontrar histórias sobre a origem que acabam explicando como o mundo funciona. O que marca o nascimento da filosofia é o fato de que esses filósofos vão tentar dar explicações racionais para o surgimento do mundo, né, usando o argumento, a observação, procurando um princípio, uma causa, algo que coloque o mundo em movimento, que constitua a realidade e que coloque a realidade em funcionamento. Tradicionalmente, os historiadores da filosofia dividem os filósofos pré-socráticos em duas grandes tendências: os monistas e os pluralistas.
Mono é de um e pluralista é de plural, de vários. Essa distinção se baseia na quantidade de princípios nos quais eles encontravam a causa, a origem, o princípio de explicação da realidade. Então, enquanto os monistas encontravam em um princípio, os pluralistas encontravam em vários princípios. O que é importante não é a quantidade de princípios, mas o modo de pensar. Então, vejamos, por exemplo, Tales. Né? Tales achava que o princípio fundamental da realidade era a água. Já não tem acesso ao pensamento de Tales, as fontes são muito escassas, mas segundo a doxografia, segundo as descrições do pensamento, posteriores do pensamento dele, ele chegou a essa conclusão a partir da observação das transformações da água e da presença da água nas coisas vivas. Então, veja só, o Tales está procurando uma explicação para o mundo através da observação da realidade. Ele está tirando conclusões a partir do conhecimento da realidade, da experiência. Então, esse é um movimento inovador. Então, mesmo que essas explicações tenham perdido a validade científica, elas estão na origem da própria ciência, daquilo que a gente conhece como ciência. Esse movimento de, através de uma reflexão da observação, do argumento, procurar uma explicação racional para o conjunto da realidade, para a origem, para o desenvolvimento do mundo. Todos os filósofos pré-socráticos posteriores desenvolveram explicações a seu modo, explicações desse tipo, observando a realidade, refletindo sobre a realidade, encontrando diferentes princípios, diferentes causas que eles consideravam que eram o elemento básico do mundo que explicava as suas transformações. Os dois filósofos mais importantes do período pré-socrático, pela influência que eles tiveram nas discussões posteriores, são Heráclito e Parmênides. Por que Heráclito e Parmênides vão se tornar muito importantes, influentes no debate posterior? Porque eles desenvolvem duas concepções a respeito da realidade que são contraditórias e que levantam uma série de problemas. Heráclito, por um lado, chamava a atenção para o caráter de fluxo da realidade. Então, Heráclito chamava a atenção para o fato de que a realidade está se transformando o tempo inteiro. A frase mais famosa de Heráclito, ele dizia, né, uma pessoa não pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque na primeira vez que você entra, você é uma pessoa, o rio é um. Quando você sai, você entra de novo, o rio já é outro, você já é outra pessoa. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está chamando a atenção para esse aspecto de constante transformação da realidade. E isso levanta um problema do conhecimento. Como é que a gente pode conhecer uma realidade que está em constante transformação? A gente só pode conhecer coisas que têm uma certa estabilidade. Né? Quando eu sei algo sobre alguma coisa, eu sei aquilo enquanto aquele objeto permanece. Se ele se transforma, meu conhecimento perde a validade. Então, essa compreensão do Heráclito da realidade como um constante fluxo levanta esse problema que é o problema do conhecimento. Heráclito considerava que a realidade se transformava, mas ela obedecia a uma certa lógica, ela tinha uma lógica interna dessas transformações. O próprio movimento de transformação da realidade tinha a sua lógica. Ele chamava isso de razão.
A palavra grega é logos, que é uma palavra que não tem tradução exata para o português, que significa lógica, discurso, razão. Então ele pensava que a realidade se transformava, mas ela se transforma de uma maneira que tem uma ordenação interna. Já em Parmênides a gente encontra uma concepção que vai ser muito importante na filosofia posterior, que é a distinção entre aquilo que aparece e aquilo que é a essência da realidade, aquilo que a realidade realmente é. Parmênides considerava que o mundo, na verdade, era uma realidade imutável. Ele chegou nessa conclusão porque ele achava que a característica mais geral do mundo, que todas as coisas compartilham, que é, na verdade, o elemento de todas as coisas, é o fato de todas as coisas serem. Todas as coisas participam dessa categoria geral que ele chamava de ser. E isso é imutável, isso não muda. Todas as coisas são ser. Tudo que é alguma coisa. Mas isso não quer dizer que a gente não veja o mundo mudando o tempo inteiro, se transformando. Então, Parmênides chegou à conclusão que a gente chega a certas, acessa certas verdades através do pensamento que os sentidos não são capazes de nos demonstrar. Isso é uma conclusão muito importante porque, de fato, o conhecimento científico se baseia em larga medida nessa ideia de que os sentidos nos enganam. Nós precisamos confirmar as nossas ideias através do pensamento. Então pense, por exemplo, o conhecimento que nós temos hoje de que a Terra gira em torno do Sol. Se você olhar para o horizonte, para o movimento do Sol no céu, o que aparentemente o Sol faz é girar em torno da Terra. Mas mesmo assim, através do pensamento, nós sabemos que não é isso que acontece. O que acontece de fato é que a Terra gira em torno do Sol e essa forma como nós vemos é nada mais do que a nossa perspectiva. Então, veja, existe uma distinção entre o modo como as coisas nos aparecem e aquilo que a gente conhece através do pensamento. Essa é uma distinção que a gente encontra pela primeira vez no pensamento de Parmênides. Então, Parmênides achava que o mundo era imutável, era estável, permanente, porém, isso que a gente vê, né, o tempo todo não passa de não passa de ilusões. A ideia de que o, os nossos sentidos nos enganam e a gente só consegue aprender a realidade através do pensamento pode ser tornando mais intuitiva, mais fácil de compreender através dos paradoxos de um discípulo de Parmênides chamado Zenão. O que são paradoxos? Paradoxos são situações que fazem sentido, mas elas fazem sentido levam a uma contradição. Então, quando você levanta o paradoxo, isso ajuda a mostrar o absurdo de uma ideia, mesmo que essa ideia seja muito compreensível, seja muito intuitiva, né? Muito fácil de concordar. Então, Zenão tentou demonstrar como o movimento era uma ideia em si contraditória. Veja só, a gente vê o movimento o tempo todo, né? O movimento está ao nosso redor. O que é que o Zenão queria demonstrar com os seus paradoxos, né? Mostrando que o movimento era uma ideia contraditória? Ele queria mostrar que os OCTs não são confiáveis, eles não podem ser a última instância de prova da verdade. Então, por exemplo, né, o Zenão desenvolveu um paradoxo, que é o paradoxo é Aquiles e a tartaruga. Então ele pensava o seguinte: veja, se imagine que a pessoa mais rápida que existe, no caso da mitologia grega, era o grande herói Aquiles,
fosse disputar uma corrida contra um bicho muito lento, então uma tartaruga. Imagine que desse uma distância entre os dois, né? Aquiles, para compensar um pouco a diferença de capacidade, desse uma certa distância de vantagem para a tartaruga. Se ele partisse depois e começasse a correr, todo mundo prevê que ele passaria a tartaruga. Mas como existe uma distância entre os dois, ele teria que passar metade dessa distância antes de chegar até ela, certo? Mas quando ele chegasse na metade dessa distância, ele teria que passar outra metade. E outra metade, e outra metade, e assim por diante. Se você pensar do ponto de vista do pensamento, pura e simplesmente, ele nunca chega, porque toda distância que existir entre um e outro vai ter que ser dividida pela metade, ele vai ter que cobrir metade dessa distância. Só que essa divisão pode ser feita ao infinito. Então, do ponto de vista puramente abstrato do pensamento, a ideia de que ele passa a tartaruga, como a gente enxerga, como a gente veria efetivamente, é absurda. O que você não está mostrando com isso? Está mostrando, veja, não é suficiente apontar para os sentidos para provar uma conclusão. Você tem que justificar através do pensamento, porque mesmo aquilo que parece muito evidente para nós pode ser contraditório do ponto de vista do pensamento. Então, o paradoxo eles não mostrava que era contraditório. Que era contraditória a ideia do movimento. Até hoje você tem discussões na física, na matemática, na lógica, que tentam encontrar a chave para resolver esse paradoxo. Mas o que é importante chamar a atenção aqui é para essa distinção, né? A verdade não está nos sentidos, né? Para encontrar a verdade a gente tem que fazer recurso à nossa racionalidade. Pessoal, então o que eu deixo de leitura para vocês são as páginas 104 e 105 do livro didático. Façam a leitura e boa sorte nas provas. E até o nosso próximo encontro, tá certo? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.